Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, bem provocadora que encontramos no nosso material. E se? E se as grandes coisas da história, sabe, e até as nossas decisões mais pessoais, não viessem tanto da lógica ou de ideais, mas de algo mais fundamental? É uma perspectiva interessante, né? Totalmente. E a fonte que a gente analisou solta uma frase que, olha, a verdade mais decepcionante do mundo também é a mais libertadora. Fica a pergunta, que verdade é essa? Uma verdade que mexe com a gente, né? Exato. E a nossa missão aqui é explorar justamente a tese principal desse material. A de que são os sentimentos, amor, ódio, medo, orgulho, inveja, desejo, fé, enfim, essas coisas que puxam os fios, que são os verdadeiros motores por trás do que a gente faz, tanto individualmente quanto como civilização. A frase-chave é muito direta. Tudo o que move o ser humano é sentimento. Sim. E o legal é ver como isso bate de frente com aquela visão mais comum, né? Aquela que a gente aprende, que valoriza a razão, a filosofia, os planos racionais, como os guias da humanidade. A proposta aqui é diferente. É dizer que a força real é mais básica, quase, visceral. Vamos explorar isso, então. O argumento é que nem a história, nem a nossa vida seguem um script puramente lógico. O material dá exemplos fortes para ilustrar isso, né? Fala do incêndio de Roma, ligando ao orgulho, a invasão da Ucrânia, conectada a medo e vaidade, extremismo religioso visto como fruto de fé cega, talvez dor, desespero, revoluções impulsionadas pelo ódio. É importante dizer, né? São exemplos que a fonte usa para defender esse ponto. A gente está só reportando a ideia do material. Claro. E o que me chama a atenção é como essa lente, se a gente a adota, muda a forma como a gente vê o mundo, sabe? Se esses sentimentos básicos é que mandam, talvez aquela aparente irracionalidade de guerras que parecem por nada, ou líderes explosivos, ideologias meio destrutivas, talvez faça mais sentido. É uma outra forma de entender, né? Exato. A fonte até usa uma metáfora um pouco crua, mas que faz pensar. O ser humano é um macaco com dopamina. Basicamente, o bicho guiado por impulsos químicos, por emoções fortes. Nossa, forte mesmo. E isso desce para o nível pessoal também, né? O material provoca a gente a pensar nas nossas decisões, aquelas que marcam. Pedir demissão de um emprego, se declarar para alguém, até mentir para evitar um problema ou perdoar. A fonte sugere que raramente isso vem de uma planilha de prós e contras, sabe? É verdade. É mais como uma fagulha emocional mesmo. Um incômodo que chega no limite, um desejo que não dá mais para segurar. Pois é. E seguindo essa linha, o material aplica essa lógica para quase tudo. Tipo, a religião. Não seria só dogma, mas o poder da fé, o medo do vazio, sentimentos profundos. O amor, que a gente idealiza tanto, seria movido por desejo, carência, uma química forte entre as pessoas, a ciência, curiosidade pura, aquela vontade de saber. Entendi. Política, ambição, poder, guerra, ódio, medo. A arte viria da melancolia, da esperança, do sofrimento. É como se tudo, no fundo, tivesse essa raiz emocional comum. E aí vem um ponto bem crucial que a fonte levanta. Encarar isso de frente coloca a gente numa encruzilhada, né? Sim. Por um lado, pode dar um certo, sei lá, desânimo, perceber essa simplicidade, essa natureza quase animal, pensar, poxa, não somos tão racionais assim. Exato. Dá uma balançada na nossa autoimagem, né? Mas, por outro lado, e essa é a parte interessante, essa mesma percepção pode ser libertadora. Libertadora como? No sentido de aceitar essa dinâmica. Parar de buscar explicações super complexas para tudo e, em vez disso, focar em entender esses sentimentos que nos movem de verdade. Como o texto diz, né? Se tudo é sentimento, então entender os sentimentos é o caminho. É como se a chave não fosse negar,
mas sim compreender. Faz sentido. Então, para a gente ir amarrando as pontas, a grande ideia que exploramos hoje é essa: os sentimentos como a força motriz por trás de quase tudo, do mais íntimo ao mais global. O material até reforça isso com uma lista bem variada, né? Queda de impérios, cruzadas, mas também beijos apaixonados, crimes terríveis. Vitórias olímpicas. Isso. Vitórias olímpicas, músicas que arrepiam, até decisões trágicas como suicídios, ou momentos de fé como orações, protestos na rua, filmes que emocionam multidões. Nessa visão, tudo isso teria uma faísca emocional lá na origem. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Uma provocação final, inspirada no próprio texto. Se esses impulsos internos, essas faíscas no cérebro, como a fonte chama, se elas têm mesmo esse poder todo sobre o nosso destino e o da humanidade, o que o simples reconhecimento disso sugere sobre como a gente deveria, talvez, navegar pelo mundo e como entender a nós mesmos, a nossa própria natureza? Perceber essa força pode ser um pouco assustador, sim, mas talvez seja também, como a fonte sugere, o começo da lucidez, um passo importante.